Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje falaremos de um tema muito importante, que é: onde está a força do cristão? Vamos orar? Realmente vamos falar de um tema muito importante que eu quero que vocês prestem atenção. Feche os vossos olhos e eu vou fazer uma oração para que o Senhor nos dê a direção certa. Senhor Deus, nesse instante nós queremos agradecer por esse grande privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos te louvar, te engrandecer. Que teu bom e santo Espírito venha nos ajudar, venha nos dar sabedoria para falar e ouvidos para as pessoas ouvirem. E não só ouvirem, mas também obedecerem a tua palavra. Por Jesus. Amém. Bem, a primeira pergunta é o próprio tema. Onde está a força do crente? Ou do cristão, como queira. Naturalmente, nós vamos falar assim de dízimos e oferta, mas a força do crente mesmo está na fidelidade, que não é só dízimo e oferta. Na verdade, fidelidade a quê? Fidelidade em tudo. Exemplo? Em todas as áreas, seja na honestidade nos negócios, seja no falar sincero, seja na presença ou na ausência de pessoas, porque nós temos que ser crente não só na frente das pessoas, principalmente quando a gente está só. É verdade. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma coisa bonita, quer mostrar, mas quando ele está só ele relaxa. E às vezes a gente fica decepcionado porque certa vez eu conheci um grupo de comportores e eu estava todo entusiasmado com o que eles falavam, e na realidade na igreja a comportagem é a parte que mais se aproxima de Deus, do crente de Deus. E eu estava encantado com eles e até me convidaram para posar uma noite entre eles, que eram muitos, e o líder. Só que eu fiquei meio decepcionado, porque na frente eles falavam bonito, mas quando estavam sozinhos... Então, a fidelidade da gente não é só com dízimo e oferta. Quem pensa que é só dízimo e oferta está enganado. Sim. É em todas as áreas, porque a fidelidade faz parte da santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E aí eu quero perguntar também o seguinte: por que há tantos cristãos derrotados dentro da igreja? É justamente por isso, porque são 10 mandamentos. E a gente vê que, na realidade, se a gente falha nenhum, é culpado de todos. Certo. E, normalmente, o inimigo sempre procura um ponto fraco na pessoa. Às vezes é homem por mulher, mulher por homem, cargo. Estamos falando da igreja. Mas também em outras áreas, por exemplo, em negócios. A pessoa muitas vezes não se firma e ele acha que ninguém está vendo. Só que, na realidade, a nossa fidelidade a Deus deve ser constante, assim como Paulo dizia, o amor de Cristo me constrange. Ele chegou num ponto que ele viu que não dava para se esconder de Deus. Onde ele estivesse, Deus estava. E a gente não tem como esconder dele, né? Não tem como. Então, por isso que tem muito crente anão na igreja. O que é crente anão? Ele não cresce, pequenininho. Mas não cresce em quê? Se você não tem o Espírito de Deus, e Deus, na realidade, com Deus é tudo ou nada. Sim, sim, não, não. Então, às vezes a pessoa é fiel nos dízimos na oferta, mas não é fiel assim, no trato, no agir. Entende? Às vezes ele não é fiel assim vamos dizer, no dízimo, mas é uma boa pessoa, um bom crente em outras áreas. Repara que, como são 10 os mandamentos, também são 10 tentações que a gente tem que vencer. Como no caso, por exemplo, de Paulo, Paulo se sentia constrangido, porque
A gente se conhece, nós nos conhecemos. Verdade. A gente pode falar bonito para uma pessoa, mas se dentro da gente a gente não sente isso, uma hora ou outra você vai escorregar. Sim. E Paulo ele chegou à conclusão que a graça de Cristo bastava para ele, mas ele tinha obrigações. Uhum. Então, Deus consegue enxergar no escuro. Nós no escuro normalmente não enxergamos nada. Deus vê o interior do homem. A gente pode falar bonito, mas se a gente não agir segundo a palavra, Deus conhece. Então, por isso, existe o crente anão, nunca cresce. Anos e anos, e mesmo nessas igrejas, por exemplo, tipo da Universal, que todo mundo vai por prosperidade e tal. Eu conheço crente que 20, 30 anos não progride, não tem nada. E faz corrente, e faz fogueira santa, e faz isso, faz aquilo, nada. Por quê? Porque não basta só. Não é obediente. Não basta só ser fiel em dízimo e oferta. Sim. Em tudo. Por exemplo, eu costumo dizer, e eu aconselho todo mundo, a dizimar o tempo. Tempo de Deus. 24 horas. Dízimo de 24 horas seria 2 horas e 40 minutos de cada dia, pelo menos para meditação, para leitura, para uma conversa saudável, para fazer uma visita. Entende? É um tempo dedicado a Deus. Eu sempre fiz isso. E hoje, assim como eu estou assim, direto na obra, eu procuro fazer o máximo. Entende? Na verdade, você faz até hora extra, né? Na verdade. Eu nem cobro do senhor as horas extras. Na verdade, não é você que cobra. Muitos acham, na verdade, que devolver o dízimo e a oferta, na verdade, é estar dando dinheiro para a igreja. Mas qual o real objetivo de devolver o dízimo na igreja? Na realidade, eu sempre falo isso e às vezes não sei se interpretam mal. Mas quando a pessoa está dando dízimo e oferta, ele não está fazendo favor por pastor, nem para a igreja. Ele está fazendo para ele mesmo. E nós, é o nosso dever, como líder, né, e como um bom atalaia, a divertir a pessoa. A gente não pode chegar com um revólver e fazer ele dar o dinheiro. Mas a gente tem que mostrar na Bíblia. Por quê? Quando ele dá, na realidade, 90% fica para ele. Porque na verdade ele não está dando, ele está devolvendo, né? Ele está devolvendo aquilo que é de Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, ele sabe que ele tem que cuidar da obra. O trabalhador é digno do seu salário. Então, nós não podemos, explorar, como muitas vezes você vê, né? 14º, Sim. terceiro dízimo, e, como é que diz? Tem que seguir de acordo pela com idade que você tem, depois que já rapou, já deu dízimo, ainda faz mais mais uma ofertinha. Entende? Sim. Então, isso aí, na verdade, é desigual. O certo mesmo, dízimos e oferta. Por exemplo, os judeus, eles dão 25%. Eles dão 10%, que é o dízimo, e dão 15%. E não tem uma nação mais rica do que um judeu. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente não vê um judeu, nunca vi um judeu pedindo esmola. Que eu saiba também. Já viu caído na rua? A não ser que ele desistiu de ser fiel. Aí já é outra coisa. Não, aí a Bíblia diz que fui moço e agora sou velho, não vi o justo mendigar o pão. Quando você é fiel, de um jeito ou de outro, Deus vai recompensar. Deus não fica devendo nada para ninguém. As pessoas não percebem isso. Ele pensa que dando dízimo, ele não está fazendo favor nenhum. E quando a gente fala isso, não é orgulho, porque a gente está com orgulho. Não é isso. É para o próprio benefício da ovelha. Porque se a ovelha não beber água, o que acontece com ela? Se desidrata. O pastor pode forçar ela a beber? Não. O máximo que ele pode fazer é levar ela na beira do açude. Sim, com certeza. Pergunta pode o homem roubar a Deus? Sim, lógico. Nós vemos lá em Malaquias, está falando, né? Roubará o homem a Deus?
todavia vós me roubais. E ainda fala, nos dízimos, nas ofertas alçadas. Agora vamos fazer o seguinte. Conte para nós experiência positiva e uma negativa sobre o dízimo e oferta sua. Positiva é que certa vez eu fiz um voto a Deus. Na verdade foi um voto de tolo. Porque eu disse para o Senhor na época que tudo que eu entrasse na minha mão eu daria o dízimo e 10% a mais. E o Senhor enviou 2 anjos, na verdade, na forma assim de soldado. Eles chegaram e fizeram continência assim para mim. E disseram assim, nós estamos com você. Fica firme no seu propósito. Só que eu falhei, na verdade, eu não cumpri. Então a parte negativa foi que eu não cumpri. E uma passagem assim que foi negativa, mas que eu tirei uma grande lição. Eu estava com muitos problemas, não é porque eu não tinha dinheiro. E às vezes quando as pessoas não dão dízimo, eu não fico assim chateado. A gente fala porque é o nosso dever, mas o inimigo procura muitas vezes nos embaraçar. Ah, com certeza. Então eu trabalhava, minha firma era dentro de outra firma e eu ganhava bem, na verdade eu tirava bom dinheiro, cada quinzenal. E como eles pagavam no banco, nós íamos no banco e deixar para sexta-feira. E muitas vezes eu falhei, porque naquela corrida da sexta-feira, né? A gente, então, muitas vezes não ia no banco. Estava precisando do dinheiro. Então, não tirava também o do Senhor. E eu era ancião, imagina, eu era ancião. E quando chegava na hora de passar salvo, que eu lembrava, puxa vida, Senhor, mas... Próximo sábado, traz. Próximo sábado. E era a mesma coisa. E isso passou assim, mais de um mês. O problema do crente é que quando ele falha, Deus não cobra logo de imediato. É verdade. Porque nós não estamos agora no tempo da lei. O salário do pecado é a morte. Quando você está falho, você está sujeito. Mas agora, por causa da graça de Cristo, há um prolongamento. Muitas vezes você não é punida. É onde que a pessoa às vezes adultera, rouba, faz isso, faz aquilo e tal. Porque Deus não é um carrasco, ou não está lá se molhando a hora que você erra para ele te ferrar. Só que o outro está. E quando a pessoa falha e continua falhando, ele não percebe. O diabo não é burro. Ele não mostra. Né? Só que depois aí começa a vir os tropeços. Eu me lembro que eu estava tão assim, nervoso porque estava tomando prejuízo. Funcionário que quebrava máquina, fazia serviço errado, e eu estava tão nervoso que eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou teu servo, eu faço a tua vontade. Onde o Senhor manda aí, eu vou, eu faço isso, faço aquilo. Apresentei igual o fariseu, né? É a minha justiça. Eu faço isso, faço aquilo e tal. Pelo menos me mostra onde eu estou errado. Veja. Quando eu falei assim, Deus mostrou. Eu aconselho todo mundo, se as coisas não estão dando certo, pergunta para o Senhor. Não é perguntar para o pastor, pergunta para o Senhor. Onde eu estou errando? E quando eu falei assim, naquele nervoso, tudo bem, fui dormir, tranquilo, chegou a hora de dormir, fui dormir. E de repente eu me vi assim andando num lugar. E era uma estrada no meio de tipo pasto, e um corredor assim, que era a estrada. E eu estava de cabeça baixa, e de repente, quando eu levanto assim os olhos, tinha um homem mais ou menos, tinha quase uns 3 metros, assim, forte. E ele olhava para mim e dava gargalhadas, como quem quer dizer, né? Está na minha mão.
Quando eu vi, eu percebi que era o diabo. E eu gritei, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, envia um anjo para me ajudar. Quando eu falei assim, que eu olhei para o céu, abriu uma janela assim, e desceu um facho de luz, bem do meu lado assim, aquele anjo grande também. E eu pensei, agora o problema está resolvido. Agora está feito, só que não. Só que o diabo só estendeu a mão assim para ele e ele ficou paralisado. Aí eu fiquei surpreso. Como? O diabo paralisou um anjo. Um anjo de Deus, o diabo parar. Aí ele falou assim, só queria que o irmão Antônio tivesse fiel nos dízimos, nas ofertas, para ver o que eu poderia fazer. Despertei daquilo. Aí lembrou. Lembrei. Na realidade, o diabo também tem poder para paralisar a obra de Deus. E até o próprio Deus. Como no caso do Jó, por exemplo, né? Deus falou, né? De onde você vem a rodear a terra e tal? Conhece me serve Jó, quer dizer, você não é nada. Eu também, se eu protege ele, não posso tocar na vida dele. Repara, o próprio Deus teve que, com todo o poder dele, paralisar. Ficar paralisado, aliás. Deu para entender. Sim, claro que sim. O que acontece com quem não é fiel em dízimo e oferta? Bom, não está falando em todas as letras lá em Malaquias, mas nós podemos ver que o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor trabalha na vida desta pessoa que é infiel. E o que esses demônios fazem? Então, o devorador é aquele que todo dinheiro que você pega, quando vê, já sumiu. O cortador é o que corta as oportunidades. Por exemplo, até mesmo de casamento, sabia? Eu conheço então, ele corta em todas as áreas. Conheço não gente é só financeira. Que é crente e tal. Ele não consegue uma companheira, não consegue algo. Às vezes parece que vai dar certo. Quando vê, isso pode ser um casamento, pode ser um negócio, pode ser um trabalho, uma firma que você monta. Quando você não está com Deus, não está fiel. E o migrador, o que ele faz? O migrador é esse que faz a pessoa não parar em lugar nenhum. E é o que faz a pessoa ser andarilho também. De andar para um lado para o outro e ficar aqui também. Ele nunca está satisfeito assim. Ele está sempre procurando algo que ele não acha. Sabe o que não acha? É a presença de Deus, a ausência do Espírito de Deus. Esse foi o devorador, o cortador. O migrador e agora tem o destruidor. O destruidor é que destrói os bens de repente. São as falências, são os desastres. E por último, a própria vida da pessoa. Porque o homem sem Deus é nada. Não é nada. E o que mantém o cristão de pé, mesmo em meio às lutas? Na realidade, Cristo falou uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Ele disse, a minha paz eu vos dou. O que nos mantém de pé é a certeza de que Deus está com a gente. Então você pode estar doente, às vezes pode vir uma doença. Não quer dizer que porque você é crente que não vai vir doença. Sim. Mas, a gente não está numa redoma de vidro, né? Porque Deus, para ser justo, ele tem que dar possibilidade para o diabo trabalhar. E o diabo só trabalha numa vida se Deus permitir. Mesmo você sendo fiel, muitas vezes pode vir a luta. Só que Deus espera que quando venha você ache uma justificativa, como nós vemos, por exemplo, no Salmo 50, no verso 14 e 15, que diz, oferece a Deus sacrifício de louvor, paga o Altíssimo os teus votos, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se presta atenção, é uma bomba contínua, como o coração nosso. Manda sangue lá para os pés, para toda a parte do corpo que você pensa, você é capaz de sentir o bater. Não sei se o pulsar, né? Pulsa o corpo todo, né? Você é capaz se você prestar atenção, você pulsa, você então, sente pulsar. Quando você é fiel e vem as lutas,
a tua fé, você sabe que você foi fiel e que Deus vai ser fiel, porque Deus é contigo se você for com Ele. Então, você clama a Deus, entende? E Ele então repreende aquele mal, aquela coisa, e você glorifica Ele como? Sendo fiel? Não, testemunhando. Testemunhando. Porque a força do crente está no testemunho. A igreja não percebe isso, mas a Bíblia é bem clara quando ela diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, é o sangue do Cordeiro que nos purifica de doença, disso, daquele tal. E o testemunho você tem que contar, porque qual a vantagem de Deus se Ele só te der bênção e você ficar quietinho? Então, a glória de Deus é Ele ser apresentado. Puxa vida, eu estava assim, Deus fez isso por mim. Então ele fica todo fofinho, entende? Tem gente que não é grato, ele não sabe agradecer, ele não sabe ter uma comunhão assim, mais íntima com Deus. Porque Deus não quer ser obedecido por você assim, entende? Ele quer ser um amigo. Entende? Ele não quer que você obedeça a Ele só com medo. Ou porque, por exemplo, ser fiel com dízimo e oferta, só porque Ele dá. Você tem que ver em Deus um amigo. Aquele que você pode confiar nas horas mais difíceis da sua vida. Ele quer ser um amigo. Agora, ter o Espírito de Deus é sinônimo de ser vencedor e não ter lutas? Esse que é o problema. Ter o Espírito de Deus não significa que você é vitoriosa. Ter o Espírito de Deus é uma possibilidade que Deus dá para você de habitar em você. Uhum. Mas é você que tem que, entende? Tem que lutar, perseverar, tem que estar... Exatamente. Tem que se dispor, essas coisas, sim? Aquele provérbio é certo. Quem não chora? Não. Repara, se a criança está brincando e não procura a mãe está até sossegadinha. Mas se ele precisa estar com fome, qualquer coisa, ele procura a mãe tem prazer de dar. Deus também é assim, Ele quer que você se sinta dependente dEle. Porque a criança ela é dependente da mãe, né? Lógico, até os grandes, né? Eu vejo seu filho, por exemplo, né? Mãe, estou com fome. Mãe, ó. Isso é bem isso. É uma realidade. É bem isso. O que a mãe e o pai é? Supridor. Deus também quer ser o seu supridor. Ele quer estar em primeiro lugar. Entende? Esse que é o problema das pessoas, porque a tendência do homem é querer ser independente de Deus. A gente não gosta de prestar conta para ninguém, nem para Deus. Se a gente não tivesse luta, não tivesse problema, quem ia lembrar de Deus? Dificilmente. E Ele quer ser o primeiro. Se a gente prestar atenção, eu quero que vocês prestem atenção, que não é nós que servimos a Deus, é Deus que nos serve. Como assim? Ele te dá saúde, te dá um lar, te dá filhos, te dá isso, te dá aquilo, só para você adorar Ele. Qual é a vantagem? Verdade. Agora, a pergunta final é a seguinte. Antes da pergunta final, vamos fazer o seguinte. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, faça comentários aqui embaixo na legenda e a gente deixa aqui seus comentários. E também se inscreva no nosso canal, porque isso nos faz crescer e a gente consegue então levar essa palavra para muitos. E a pessoa está contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Com certeza. Agora a última pergunta é: demônios que trabalham na vida da pessoa que não é fiel, em dízimos e oferta, eles saem com jejum e oração? Não. Por quê? É porque, na realidade, ladrão no céu, a pessoa pode escapar de uma daquilo, mas não escapa dos 10 mandamentos. Não furtarás. Quando você rouba, na realidade você está fora da proteção de Deus. Entende? E as pessoas não percebem isso.
O crente, quando ele não é fiel, na verdade, ele está roubando, ele é um ladrão. Ladrão no céu não vai entrar. Quem no céu quis roubar a glória de Deus, caiu. Quem aqui quiser roubar, também lá não vai chegar. Entende? Então, na realidade, essa caça de demônios não sai. Devorador, cortador, migrador, destruidor. Ele não sai assim como quando tem uma pessoa endemoniada que você está com a vida em ordem. Também está com a vida em ordem diante de Deus. Ou mesmo que não esteja, mas você tem que lutar. Você tem que pôr sua vida em ordem diante de Deus. Sim. Isso, para ser salvo ou ser perdido, é fração de segundo. Vamos dizer que você não está muito assim. Em ordem com Deus. Mas você vai lutar com a pessoa, com um endemoniado, você se prepara. Senhor, meu Deus, como nós fizemos aqui para a entrada do... né? Nos cubra com o seu sangue e tal, e tal, e tal, e tal. Agora, Deus não pode cobrir o ladrão. É verdade. Então, é uma coisa que você tem que estar com a sua vida em ordem. E o ladrão, no caso, como ele não escapa ali dos 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus, é os 10 mandamentos. Então, ele tem que fazer um concerto com Deus, mas não é só falar, Senhor, eu arrependo e tal, né? Vou ser fiel. Não. Prova. Provai e vede. Deus quer atitude. Deus não quer só a palavra. Deus quer que você seja realmente sincero, reto, temente a Ele e desvia do mal. Tipo do Jó. Sim, é verdade. Bom, terminamos por aqui esse vídeo. Num outro momento nós falaremos sobre jejum e oração, que também é um assunto bem importante. Um outro vídeo falaremos sobre isso. E aguardamos vocês. Continue nos acompanhando, compartilhe com seus amigos o máximo de contatos que vocês tiverem e nos ajude para que esse ministério venha a crescer ainda mais. Muito obrigada pela companhia. Amém.